aqui juntos, reunidos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje vai ser uma noite muito especial. Hoje vai ser uma noite onde nós iremos mostrar que Deus está no controle de toda a situação. Obrigado, Leandro, por entrar, Leandro. Vamos fazer uma noite muito boa, uma noite com um bom papo, com novas experiências de um jovem que está crescendo a cada dia nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que vocês vão se edificar com o que vai ouvir hoje, porque Deus é soberano, Deus está agindo em todas as pessoas e Deus quer agir na tua vida, meus irmãos. Deus, Ele quer fazer com que você possa buscá-lo cada vez mais, principalmente porque hoje nós estamos tudo em casa, tudo encarcerado, pode até se dizer assim, mas está sendo uma boa experiência para todos nós. Já estamos também com o Túlio já ao vivo também, já coloco ele, certo? E nós vamos fazer uma noite muito boa, uma noite participativa. Se vocês também quiserem fazer também alguma pergunta, nós vamos estar à disposição, porque o reino de Deus é esse. Nós temos que louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. E precisamos estar firmes, precisamos estar nas mãos do Senhor. Ele capacita todos nós. E essa é a diferença. Por isso que Deus está no comando de nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Eu tenho certeza, irmãos, porque Deus é soberano. Antes de começar e convidar o nosso irmão Túlio, eu vou fazer uma oração para que a gente possa ter uma noite maravilhosa, uma noite da paz, uma noite onde eu já tinha dito que Deus vai estar presente nesse meio, tá certo? Que possamos ouvir a nossa oração, fechar nossos olhos e sentir o Espírito Santo de Deus mover águas em nossas vidas. Soberano e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Deus, nessa live, onde iremos falar do Teu nome, do Teu agir nas nossas vidas, do Teu agir em algumas missões que vão ser faladas e ditas hoje, Pai. Pai, vai acobertando, vai fazendo com que o Espírito Santo comande, faça essa live da melhor forma possível. Que todos os ouvintes saiam regozijados, cheios do Espírito Santo, cheios de bagagem, cheios de experiência e ânimo, porque a luta não é fácil. E hoje nós estamos dentro de casa, há muitos, claro que por força de lei, mas isso está sendo salutar, porque nós estamos tendo a experiência de ouvir a nossa família, de sentir mais a nossa família, e estar presente em nossa família. Isso é muito importante, que às vezes o mundo que a gente trabalha, às vezes não permite a gente passar tanto tempo com nossa família, nossos filhos principalmente. Então que hoje possamos sentir a presença do Senhor em nossos lares. Assim nós te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Valdones, por estar aí, meu irmão. É um prazer te ver por aqui. Rita também, o Aleixo, viu? Sejam bem-vindos. Eu vou agora convidar o nosso irmão Túlio, porque nós vamos fazer um bate-papo, né? Um bate-papo onde ele vai mostrar o que Deus está fazendo na vida dele. Tá bom? Railane, muito prazer. Vou convidar o Túlio para que ele possa entrar. Cadê o Túlio? Já está aí, Túlio? Olá, boa noite, tudo bom? Deus. Benção, Pai. Como é bom te ver, viu? Te abençoe. Mônica Borges, seja bem-vinda, Mônica. Nós vamos fazer um bate-papo aí com esse homem de Deus, que ele está fazendo muitas coisas e está fazendo com que os jovens procurem muito mais a Deus. A experiência
o Valdones dando grande Túlio. É isso aí, meu irmão. Vamos fazer essa live hoje com esse bate-papo, né? Onde Deus tem agido muito na vida do Túlio. O Túlio, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse aos nossos seguidores. Vamos lá. Turma, primeira vez que eu estou fazendo uma live aqui. Estou até aprendendo a mexer aqui. E antes de mais nada, queria parabenizar, viu, pai? O senhor tá um ótimo apresentador, condutor aí. Estou gostando de ver, viu? Muito bem, muito bem. Tenho A voz está 31 saindo anos. bem? Tá A saindo minha bem, voz estou está ouvindo saindo bem o bem? senhor. Tá sim. Ok, ok. Meu nome é Túlio, tenho 31 anos. Tem aproximadamente aí uns 13 para 14 anos que eu decidi servir mais ativamente no reino de Deus, e entre altos e baixos, entre vários aprendizados, sempre lutando e buscando, tentando me aproximar do Pai, de Deus, para que a gente possa tentar ser imagem e semelhança dele. É isso. Muito E bem, muito sempre, bem. e sempre desde pequeno, né? Minha família, sou nascido de berço cristão, toda a minha família sempre foi sempre me orientou a seguir esse caminho, a ter bons exemplos, boas práticas, boas atitudes. Eu tenho como referências aí na minha vida meus pais, meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha também, que sempre me direcionou por esse caminho. E ao longo da caminhada, várias pessoas que me ajudaram aí, que me estimularam a permanecer nos momentos de fraqueza firme nessa luta. Que bom, que bom. Ô, Túlio, antes de eu começar a fazer o nosso bate-papo, eu vou deixar uma mensagem que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9 até o versículo 13. Mas que diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Com esse resumo aí do amor é a base dos dons, nós vamos começar a fazer essa pergunta ao Túlio, nós vamos ouvir um pouco dele, da vida dele, como ele começou, como ele está agindo, certo? E eu gostaria de que você me dissesse como foi a sua confirmação no seu chamado para servir a Deus. Vamos lá. Como eu comentei antes aqui, eu sempre fui instruído no caminho do evangelho, no cristianismo. Sim. Éramos da igreja católica, eu era coroinha da igreja católica. E aí, quando foi por volta de 2007, 2008, toda a minha família entrou na igreja evangélica. Eu entrei também. E ao longo dessa caminhada, eu saliento que é importante a gente estar dentro de uma igreja, porém, eu acredito que o que mais me edificou foi a igreja. Geralmente, as pessoas vão uma vez na semana. Isso é muito pouco. O ideal é que a gente vá muito mais vezes do que isso. Porém, quando a gente cria um laço de amizade, de pessoas que têm a mesma missão, o mesmo objetivo que você se fortalece muito mais. Então, eu tive o grande prazer, e assim que eu entrei na igreja evangélica, conheci pessoas aí como o Vladimir, pessoas como o Wallace, pessoas como Doninho, pessoas como Rafael, pessoa como Wesley, que infelizmente tinha a minha idade e faleceu, reagiu a um assalto e, enfim, faleceu. Então essas pessoas foram pessoas chaves também que me impulsionaram a permanência e a minha fidelidade com Deus, seguindo exemplos não só dentro de casa e na igreja, mas boas companhias tornam com que a sua caminhada seja mais
saborosa, se é assim que a gente pode falar, entende? Então, nessa caminhada daí eu aprendi no dia a dia, na prática, é como eu falo com Vladimir Wallace, eles são meus mentores, sempre me ensinaram já desde 2008, 2007 aproximadamente, eles sempre foram as pessoas que toda vez que eu estava com algum problema ou precisando de uma palavra ou de um fortalecimento, até quando eu estava pensando em criar um projeto novo, eu sempre ligava para um dos dois, principalmente para Vladimir, para pedir essa orientação. Então, é muito importante a gente ter, digamos assim, um padrinho na fé, se é que a gente pode utilizar esse termo, com amigos e com líderes também, além dos nossos pais, além dos nossos pastores. Eu tenho também a missionária Sara aí, que durante muitos anos foi uma grande coluna na minha vida, não só pessoal, mas também espiritual, uma pessoa que sempre me fortaleceu muito. Eu aprendi muito com ela e cheguei a fazer algumas viagens missionárias com Grande ela Ana, também jovem. e tive a oportunidade de aprender com ela. Então esse foi o início da minha trajetória dentro da igreja e a confirmação que eu tive com Deus mesmo, do meu ministério, que eu preciso seguir o ministério pastoral, aconteceu em 15 de junho de 2016. Me lembro bem dessa data, que foi quando foi o dia do enterro do filho de Estela, a cantora Estela. Eu recebi uma confirmação de Deus. Há muito tempo eu me sentia ansioso em pregar o evangelho, mas sempre tive muita vergonha, sempre tive muitas barreiras, sempre me senti muito tímido. Mas quando foi em 2016, junho de 2016, aconteceram coisas que para mim foi a palavra de Deus confirmando o propósito dele na minha vida. No dia anterior eu fui dormir, abri a Bíblia, caiu lá na passagem de Mateus 13, que fala sobre a parábola do semeador, que fala sobre joga a semente, o seu papel é jogar a semente, independentemente em qual terra caia. E aí fala que a gente tem que estar espalhando a semente, as boas novas, em qualquer lugar que a gente vá. Se a semente vai cair em terra boa, em terra seca, em terra pedregosa, em terra espinhosa, isso não depende da gente. O nosso papel é estar sempre jogando a semente. E foi isso que eu comecei a fazer a partir desse dia. Nesse mesmo dia, 3 pessoas chegaram perto de mim perguntando: tu já pensou em ser pastor? Uma delas chegou perto de mim e falou: Túlio, eu tenho uma mensagem para você. Você já conhece a parábola do semeador, que foi a mesma parábola do dia anterior. Então, tudo isso que aconteceu, eu que já estava Uma na semana, confirmação, né? isso foi uma confirmação para que eu iniciasse a ter coragem de iniciar o meu ministério. E foi assim E que como tudo é começou. sentir, e como é sentir essa proximidade? Você sente essa proximidade de Deus na sua vida? Eu, eu sinto diariamente, né? A comunhão ela tem que ser diária e a gente precisa estar sempre buscando e aprendendo mais sobre ele. E por conta disso, eu comecei a sentir mais sede, comecei a me aproximar mais e comecei a me ver com um papel de não apenas de receber um estímulo de outros para me fortalecer, mas essa aproximação com Deus você começa a se sentir cobrado, não é ninguém lhe cobrando, a você estimular outras pessoas a que elas consigam também a se aproximar de Deus, a você estar direcionando para que as pessoas possam também estar aprendendo mais sobre Ele, quem Ele é, o que precisamos fazer, ciente que nenhum de nós somos perfeitos, mas a gente busca a errar cada Grande vez menos, Almir, nos santificar cada vez mais, seja Almir, bem-vindo. para Aquele que a gente abraço, meu possa irmão. estar seguindo o Evangelho e os passos do nosso Rei, né? Esse é o meu grande objetivo. Pessoas aí como Almir também, um grande servo de Deus aí, animado, ligado Deus, no... Esse não é exatamente. nem no 220, esse daí é no 320 aí, né, Almir? Isso aí, É boa. aquele, Cara cheio é de aquele, energia aí que... é aquele famoso eu tenho um chamado. É? Esse Esse é. daí é o que eu digo, é o grande dom dele, é o otimismo dele, é a sede que ele tem aí em falar sobre Deus, e isso fortalece
de maneira mútua, né? Como eu já conversei com ele, pô, a gente precisa andar cada vez mais junto aí para a gente estar se fortalecendo e a gente precisa andar com pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso, para que a gente não só ensine, mas para que a gente também aprenda. Em todas as pessoas que a gente convive, a gente tem que partir do princípio que nós não somos conhecedores absolutos da palavra. Nós temos sempre o que aprender, né? Então, a gente sempre deixar um pouquinho de nós com eles e um pouquinho deles vem com a gente, né? A palavra de Deus até fala que me dizem com que tu andas que eu te direi quem és. Então, é sempre importante a gente estar buscando pessoas sábias, fortalecidas no Evangelho também, para que a gente possa estar Com certeza. alavancando os nossos conhecimentos, nos fortalecendo para que a gente também ande e conviva com pessoas que não são tão preparadas ou pessoas que estão precisando da palavra, que a gente até anda em lugares, em alguns momentos, em lugares que não Keila, são, diretamente dos Estados Unidos, Keila. Aquele abraço, minha filha. Um beijo. para que a gente ande em lugares, desbrave lugares que não a palavra não chegou de uma maneira tão clara para que as pessoas possam alcançar. Então, é sempre bom a gente ter essa balança. Caminhar com pessoas que estejam buscando o mesmo conhecimento e também buscar se aproximar de pessoas que elas estão em trevas, nas trevas, porque tem uma frase que diz que a luz só brilha no escuro, né? Então, para que a gente possa mostrar a nossa luz, a luz de Deus, a gente precisa também caminhar em lugares sombrios, em lugares que não possuem tantas pessoas servindo a Deus, para que a gente possa lá mostrar a diferença e mostrar como precisa se fazer. Túlio, Valdone, você também, quando começou a sua caminhada, junto com o Valdones, que ele está aí agora falando aí, né? Eu gostaria de ver Edicel tocando e louvando. Já estou com saudade. E eu gostaria de ver você cantando, meu irmão. Você é o meu exemplo. Olha para aí. quem Eu tá, já ia para quem perguntar, tá, não, eu vou perguntar ao Túlio sobre o início do Ministério Guardiões do Rei, onde era eu, Valdones, Doninho, Túlio, isso. Keila, né? Que coisa boa. E aí, Só para como quem foi tá, essa sua entrada aí? só para quem tá entrando aí agora, só para se situar um pouco mais. Como eu disse no começo, eu entrei na igreja evangélica em meados de 2007, 2008. E aí, dentro da igreja, conheci várias pessoas, como Vladimir, Wallace, Valdones. Valdones, eu chamo ele de Valdones ou de Doninho, que é o apelido dele, Doninho, O né? Donis é para a profissão dele. O nome dele para a gente sempre vai ser Toninho. É verdade. Valdones é advogado, né? Doutor Valdones, mas é Doninho pra gente. E aí a gente foi até uma visão, um chamado, uma chama que ardeu no coração do meu pai para iniciar um ministério para que a gente pudesse tocar em outras igrejas. E aí a gente criou os Guardiões do Rei, que foi uma banda que teve participação de várias pessoas, inclusive que não são pessoas, inclusive o nosso baterista, que eram amigos. Meu pai, ele tinha uma banda antigamente que era do mundo, vivia tocando em carnaval, Caruaru, trem do forró, essas coisas todinhas aí. E tinha um amigo da época que era Restaurante, baterista, por aí vai. restaurante, por aí vai. E aí no que a gente entrou na igreja, meu pai com essa chama de música, de louvor, e aí ele chamou convidou um baterista, inclusive, do tempo da farra dele, antiga, e ele começou a ir para a igreja, foi um momento também que ele estava precisando ouvir uma palavra, e graças a Deus, desde esse momento aí, ele mudou totalmente o caminho dele. Hoje ele permanece firme, apesar de termos trocado de igreja. Meu pai foi para o interior, eu estou. A minha igreja, eu considero a igreja missionária ser um ágape de Xangrande. Quando não estou em Xangrande, estou aqui em Recife e frequento a igreja A Ponte, que é uma igreja muito boa também. Mas tudo isso a gente deve à Igreja de Deus Boa Viagem lá do Pastor Nino. Somos muito gratos por todo o ensinamento, por toda a base que Pastor Nino, Pastora Cátia, Pastor Luciano, Pastor Ferraz, Pastor Mário, Dona Terezinha, enfim, são tantas pessoas, A igreja tantas. é feita de pastor. A igreja é feita de pastores, pessoas muito queridas, muito sábias que contribuíram muito De com essa, vida, meu essa pai. nossa conversão. Né? Então, nesse momento aí que a gente entrou na igreja, a gente fez uma banda e nesse momento
Tava a época de estava iniciando o projeto de Marcha para Jesus em Recife. E aí meu pai, com os contatos dele, começou a correr atrás aí, conseguiu uma vaga para que a gente se apresentasse na Marcha para Jesus, mas vinha o desafio, o trielétrico, como é que a gente vai arrumar um trielétrico? E a gente começou a fazer rifa e conseguiu levantar o dinheiro. Enfim, no final das contas deu tudo certo, a gente foi. Foi a primeira vez também que eu toquei no trielétrico, junto com o Valdones aí, junto com o Valdones, junto com o meu pai. E foi uma experiência muito boa, muito marcante. Foi a primeira vez que subi no trielétrico, como eu mencionei, e fiquei pasmo ali com aquela vista, né? Você vê várias pessoas ali, foi uma experiência bacana. Apesar de tudo na vida você vai aprendendo, né? Eu particularmente acredito que é uma experiência muito boa a Marcha para Jesus, sendo que a Marcha para Jesus ela precisa cada vez mais de um preparo espiritual, ela precisa que pessoas estejam em campo lá embaixo, não só pulando oba-oba no louvor, mas que as pessoas estejam entregando uma mensagem, que estejam buscando pessoas que estão olhando, observando de longe e que vai lá fazer uma oração, vai lá tentar puxar uma conversa, passar um contato, caso a pessoa precise de um acompanhamento mais a fundo por mais tempo. Então essas foram as experiências que eu tive e que complemento que toda experiência que a gente tem, a gente vai observando melhorias, né, que se podem fazer. E para a Marcha para Jesus seria essa, seria um preparo mais aprofundado espiritual e não que as pessoas ficassem apenas em cima. A gente tem algumas pessoas entregando santinhos, mas eu senti falta de um aprofundamento maior na busca de almas perdidas. Entende? E aí, no caso, você começou também uma célula, não foi? De jovens. Foi, Isso, foi isso. até na casa de Valdir, Foi na casa de do Dorinho. Valdones, isso aí. Isso aí. E aí, no que a gente fez a Marcha para Jesus, foi criando cada vez mais laços junto com o pessoal da Igreja de Deus. E aí, com essa chama ardendo, junto com o Valdones, Vladimir, Wallace, a gente acabou criando o primeiro fornalha lá em Recife, né? Com apoio sempre aí da missionária Sara. E a gente começou a fazer o. Fica estranho mesmo, Valdones, te chamar de Valdones, tu é Doninho, né? A gente começou a fazer os fornalhas e a gente começou a ver que os jovens da igreja começaram a se aproximar mais da igreja depois que a gente começou a fazer o fornalha, inclusive pessoas de outras igrejas e outras pessoas que não eram cristãs. A gente teve presença de gente que é do espiritismo, começou a frequentar, começou a aprender sobre a palavra, porque era a mensagem sempre transmitida de uma maneira mais suave. O que a gente sentiu com esse projeto foi exatamente a necessidade de falar de igual para igual para as pessoas. A gente enxerga que as pessoas elas não precisam só estar como ouvintes, elas precisam falar também, elas precisam tirar dúvidas. E nesse projeto que surgiu em Recife, a gente dava oportunidade. Tinha um momento do louvor, tinha um momento da palavra, mas tinha um momento da discussão também, da troca de experiências. E isso a gente foi vendo que várias pessoas foram aprendendo, se desenvolvendo cada vez mais e tendo mais sede e tendo mais vontade de ir em outras igrejas e ir em outros bairros, avançar no evangelho. E aí nesse período também a missionária Sara ela começou a pensar em fazer As viagens missionárias, né? isso, viagens missionárias. E eu conheci lugares aqui em Pernambuco, lugares que eu nunca imaginei que iria conhecer. Foi em Inajá, que fica a uns 500 quilômetros daqui, que é bem no finalzinho, no agreste mesmo de Pernambuco. Dois municípios muito carentes. A cidade tem poucas pessoas lá, mas só tinha uma igreja. E a igreja que tinha lá só tinha uma igreja católica e só tinha uma igreja, uma Assembleia de Deus, né? Tem a história que fala aí que a Assembleia está em todo canto, né? E só tinha uma Assembleia em igreja católica e a gente foi lá pregar o evangelho, a gente viu as pessoas muito sedentas, muito carentes. E foi uma experiência muito boa aí para eu aprender bastante, né? Porque sempre nessas viagens aí tinham pessoas muito mais experientes que eu. Evangelista Leandro, que hoje se tornou pastor, estava presente também, Sara, pastor Paulo. Então foram pessoas que sempre me ensinaram bastante aí.
a como servir, a como fazer o ID de Deus, a não simplesmente. Eu acredito que o momento certo da nossa comunhão com Deus é o momento que a gente sai da nossa zona de conforto em achar que a gente deve sempre apenas estar sentado no banco da igreja, recebendo a palavra, e quando a gente começa a se sentir incomodado a fazer algo a mais, a sentir algo incomodado em ir para a rua, a sentir algo incomodado a fazer a diferença na faculdade, na escola, no trabalho. E foi isso que foi acontecendo ao longo da minha vida. E após fazer essas duas viagens missionárias, Doninho cada vez está mais lembrando aí do culto dos jovens lá na igreja, com Abraão, o culto dos jovens da igreja, e não quem reformularam, né? Na igreja. Nós quem nós que reformulamos reformulamos. a Isso mesmo, formatação do Doninho. culto. Foi isso Isso mesmo. mesmo. Isso mesmo. E quando a gente começou a fazer mais essas viagens missionárias, essas coisas todinhas, aí a gente acabou reformulando algumas coisas na igreja também, tipo, mudanças simples, em vez da gente estar sempre sentado assim de frente, como se fosse uma sala de aula, a igreja, a gente começou a fazer um círculo no momento dos cultos jovens. Isso a gente foi quebrando uma barreira que às vezes as pessoas se sentiam meio acuadas de participar. E quando a gente criou um círculo menores assim para trazer as pessoas mais para perto, eu acredito que quando Jesus ele pregava antigamente, ele não falava. Eu acredito que em alguns momentos ele também dava oportunidade dos discípulos, dos ouvintes, digamos assim, do público lá também participar, interagir, tirar dúvida, aprender ou falar que não entendi. E isso, a partir do momento que a gente começou a fazer nos cultos jovens lá da igreja, a gente começou a ter um retorno bom, um retorno muito bom. As pessoas começaram a se animar cada vez mais a comprar mais equipamento para a igreja. Enfim, foi aquele momento, aquela fase que todo mundo se animou na igreja, todo mundo se incendiou ainda mais para que a gente pudesse estar dando cada vez mais o melhor para Deus. Então surgiu guitarra nova, bateria nova, a gente saiu juntando dinheiro, falou com o pastor, enfim, todo mundo se ajudando e o negócio começou a Microfone desenvolver. que Meu a pai gente foi fez coquinho, todo mundo conseguiu microfone, comprar. É, microfone. exatamente. E Doninho, tu lembra aí que tinha o coral que antes de pastor Luciano, eu esqueci o nome daquela maestrina. O senhor lembra, pai? Tinha uma maestrina Eu lá que sei, ficava mas eu treinando. não também estou Enfim, lembrado. foi tudo na mesma época aí. Foi uma experiência muito boa, foi uma experiência muito válida. Que isso marcou a minha caminhada ativa no Evangelho de Deus. Isso que aconteceu. Ô, Túlio, e como é que você conseguiu Isso, ouvir? Gil. É Gil, exatamente. Muito bom lembrado, muito bem lembrado. Né, Túlio, como é que você conseguiu tomar informações sobre Missão Fornalha? Onde você ouviu e como surgiu essa ideia para você montar também esse desafio? Isso que acontece. Até 2016 eu morava em Recife. E aí foi um momento que tiveram muitas mudanças na minha vida. Toninho, me deixa concentrar, não lembra da música do Jumento Neja, não. E aí tiveram grandes mudanças na minha vida. Eu já estava com essa chama queimando por Deus. E aí eu precisei morar em Xangrande junto com meus pais. E foi o momento que eu tive mais a minha chama queimando. Foi quando eu comecei a acompanhar ministrações do Dunamis, movimento Dunamis, que significa poder constante da presença de Deus. E aí dentro do Dunamis existe esse movimento Fornalha lá, que é lá em São Paulo, que até então na época ninguém aqui em Recife, tudo bom, tia? Que até então aqui em Recife ninguém conhecia o movimento do Fornalha em São Paulo. E como eu acompanhava pelo YouTube, eu comecei a ficar louco, assim, cara, isso a gente precisa trazer para cá. E aí foi aquela fase da minha vida que eu comecei não, eu vou começar, me mudei para Xangrande, só conhecia meus primos, eu vou começar aqui um canal no YouTube. E eu comecei um canal no YouTube, comecei a frequentar a igreja dos meus pais. Pastor Tony, meu pastor, sempre me deu muito apoio. Bem sabe ele quantas vezes a gente já conversou, já desabafou um com o outro, se abriu. Agradeço muito, pastor Tony, por todo o apoio que o senhor sempre me deu. E aí, nesse momento, aí eu comecei a iniciar um canal no YouTube, de uma maneira 100% amadora, sem experiência, morrendo de vergonha, mas a gente vai aprendendo
A gente vai aprendendo com o tempo. Era um canal com bastante humor. Hoje eu voltei a gravar vídeo, sendo que assim, eu acho que tudo é fase na vida, né? Naquele momento ali eu tava fazendo mais humor, hoje o canal tá um pouco mais sério, tô voltando um pouco mais para conteúdo. Mas foi a fase que eu comecei a incendiar por Deus, a buscar mais a Deus. Foi o começo do ano de 2017, 17, 18. Enfim. E aí eu conheci pessoas dentro da igreja, como Edson, como Jarderson, Dani, Vinícius, Dai Grande, Dai Pequena, e sempre com o apoio do meu pai, minha mãe, pastor Tony, eu acabei chamando o pessoal. Teve Paulinho também lá de Gravatar, que a gente estava querendo fazer um projeto que vinculasse tanto o canal do YouTube, quanto um projeto que movimentasse pessoas de várias cidades, vários municípios, para que a gente pudesse pregar o evangelho. E isso a gente olhando direitinho, isso, o tempo passa, a gente iniciou em Recife, passou para Xangrande, a gente já tem a parceria junto com o pessoal do Gravatar, com a igreja de Paulinho. Foi se expandindo cada vez mais e daqui a pouco a gente fala o que é que está acontecendo hoje, o que é que está para acontecer ainda. Então, assim, a gente começou com o projeto Missão Fornalha, que foi algo completamente novo em Xangrande. Eu acredito que contribuiu bastante para o avanço, a evolução dos jovens da cidade de Xangrande. Começamos o Missão Fornalha com... O primeiro Missão Fornalha a gente tinha 6 pessoas e a gente já teve Missão Fornalha aí com mais de 150 pessoas na nossa conferência. Então, assim, foi um avanço muito bom, graças a Deus. Deus se tem feito presente aí com todo esse ministério do Missão Fornalha, levantou grandes líderes ao meu lado. É isso que eu ia falar agora e perguntar, né? Você conduziu o Missão Fornalha, que já estava crescendo de uma forma, graças a Deus, eu posso dizer assim, exagerada, mas bom para os jovens, né? Principalmente da cidade aqui do interior. Então, você encontrou dificuldade, resistência, e para isso você teve que criar uma equipe também, né? Isso, com certeza, pai, bem colocado. Para iniciar, se não me falha a memória, mas iniciou eu, Edson, que na época era apenas o baterista do louvor, nunca tinha conduzido o culto, nunca tinha pregado. Vinícius, Dai Grande e Dai Pequena, teve mais gente que eu não me lembro, eu não sei se tem mais alguém online aí, mas enfim, a gente iniciou o projeto e eu com as ideias meio malucas que eu já estava vendo no YouTube, ideias de São Paulo, e inclusive cultos que eu vi aqui em Recife, na Igreja Ponte, e eu comecei a levar várias ideias lá para o interior, para Xangrande, e as pessoas às vezes me olhavam meio atravessado assim, Túlio, isso vai dar certo, Túlio. E aí as pessoas, gente, vamos fazer, vai dar certo, vamos ter fé, vamos orar, vai dar certo, vai dar certo. E aí depois que a gente fez o primeiro, o segundo, a coisa começou a crescer, começou a dar frutos. E aí, Edson, que para um projeto desse crescer, a gente precisa de parceiros, de líderes, formar líderes. O que Deus mais quer da gente é que a gente não somente pregue o evangelho dele, ele quer que a gente prepare outras pessoas. E graças a Deus, glória a Deus, eu posso dizer que a pessoa que eu vi com maior crescimento desde que iniciou esse projeto todo, que eu acompanhei desde do período que era bem tímido, se é assim que eu posso dizer, foi Edson, o irmão Edson. Almir, boa Almir, isso aí. Almir também é um grande líder. Hoje, os quatro líderes, hoje, isso eu estou falando do início do Missão Fornalha. Hoje, o nosso projeto, a gente tem 4 líderes principais. Que sou eu, Edson, Almir, que é o nosso guerreiro desbravador aí, e Jorge, que é o nosso líder, grande líder espiritual, né? Temos grandes parceiros aí também, como Adriel, que é da Primeira Igreja Batista, que é uma liderança nossa também, está sempre dando apoio aí. E pessoas de igrejas parceiras aí, como Evelyn também, que sempre estão presentes, sempre participando. Irmão Chung também, que toda vez que está presente faz uma grande diferença aí, né? A turma de Lucas, Chung, Gabriel, enfim, é sempre algo muito bom quando a gente está junto, reunido, louvando a Deus, a gente sente a presença do Espírito Santo. E
nessa evolução do Missão Fornalha, eu lembro bem a primeira vez que eu pedi para Edson começar a fazer, a conduzir, e ele tava morrendo de vergonha, travado, com medo, e eu, vamos, Edson, a gente vai fazer assim, assim, assado. Nessa turma eu também estou morrendo de vergonha e de medo, mas vamos lá, a gente tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar nossos medos. E aí ele começou, aí ficou tradicionalmente. Toda vez eu pregava e ele conduzia. Eu pregava e ele conduzia. Eu pregava e ele conduzia. E aí no tempo, na medida que foi passando, que eu vi que ele foi se soltando mais da condução, eu comecei a botar ele para pregar. A primeira vez que ele foi pregar, a mesma coisa. Túlio, eu não sei, tô com medo, tô preocupado, e que, meu Deus, e que eu tô com medo, e vai dar o branco. Eu, não vai, cara, vai dar certo. E a gente tem que estar sempre estimulando as pessoas a pregarem o evangelho, independentemente dos medos, porque coragem não é ausência de medo, coragem é a gente ter medo e seguir em frente. E foi isso que Edson fez, foi isso que Edson prosseguiu, me ensinou da mesma maneira que eu impulsionei ele no evangelho dele, na trajetória dele. Hoje a gente já troca, hoje a gente já está de igual para igual, ele me ensina muito também. E foi uma experiência muito marcante para mim, assim, ver essa ascensão, esse aprendizado que Edson teve. E aí no que Edson formou, já estava pregando, já estava conduzindo também, a gente começou a desenvolver outras pessoas também. A gente colocou no ano passado aí, tentar desenvolver aí nossos outros líderes, que seriam Almi e Jorge. Almi sempre levou muito jeito aí para público, sempre falou muito bem, é uma chama viva. Almi é um cara que incendeia, tá sempre queimando aí. Recentemente começou até a namorar aí com a irmã Patrícia, né? Eu tô muito feliz aí com esse casal, que o casamento sai logo. É verdade. E, né? E aí foi uma evolução cada vez mais. A gente começou a desenvolver líderes para que a gente pudesse estar aprendendo mais. Porque a gente partindo do princípio que quando a gente coloca, atribui responsabilidade às pessoas, as pessoas elas se sentem forçadas ou pressionadas a buscar mais de Deus. Porque ninguém vai querer servir Deus meia boca. Todo mundo quer dar o melhor. Todo mundo quer estar cada vez mais buscando mais. Todo mundo quer estar cada vez mais incendiando, porque é como se fosse um palito de fósforo. Se eu estou pegando fogo, eu não quero ficar só aqui. Eu quero espalhar, eu quero disseminar. Então, quando a gente começa a atribuir responsabilidades, foi isso que a gente fez, a gente começou a ver um resultado cada vez melhor. Então, a gente começou a fazer líder de cantina, líder da portaria para ficar no portão, e a gente começou a ver que cada pessoa com responsabilidade, Daiane, Dai Pequena, que sempre foi que sempre foi, ok, Doninho, que sempre foi a nossa pessoa do slide, né? Daiane sempre preparou, organizou os slides, sempre deu essa força aí na parte mais tecnológica. A divulgação hoje, o contato aqui do Missão Fornalha, o Instagram do Missão Fornalha, quem tem a senha é Dai Pequena, Thalita, enfim, algumas pessoas chaves do Missão Fornalha tem. E isso começou cada vez mais a incendiar as pessoas. E Xangrande, que é uma cidade pequena, acabou saindo até no jornal da cidade. Até o prefeito tomou conhecimento do Missão Fornalha, de tal maneira que quando foi 2018 ou 2019, eu não me lembro, a gente foi fazer uma Missão Fornalha na praia, a gente foi fazer um luau, e aí a gente estava precisando de um ônibus, e o pessoal do Missão Fornalha chegou aí na prefeitura, falou com o prefeito disponibilizou um ônibus com combustível para que a gente fosse para Praia de Piedade, foi de Candeias, né? Eu não me lembro exatamente qual foi a praia, agora deu branco. E aí a gente foi para lá e fez o luau, que foi extraordinário. Na hora que chegou o pessoal da Igreja de Cavaleiro, chegou o pessoal de Piedade de Candeias. E na hora que a gente se juntou todo mundo ali, nossa, foi muita gente ali. A gente fez um grande círculo, foi maravilhoso. E como é que funciona o fornalha? O pessoal às vezes fica, Túlio, como é que tu faz o fornalha? Que, graças a Deus, vem dando um resultado, tem garantido uma permanência das pessoas. Gente, não tem mistério. A gente parte do princípio. Às vezes, quando a gente está lidando com um público mais jovem, geralmente quem está à frente é um pastor. O que acontece? O linguajar e a maneira como se conduz uma conversa entre um membro da igreja e um pastor é diferente. Por quê? Porque essa pessoa não se sente, entre aspas, de igual para igual, para conversar, para tirar uma dúvida. Um pastor tem mais vergonha. E a partir do momento que a gente coloca com pessoas mais jovens, a mesma faixa etária de idade,
que não tem o título de pastor, a conversa fica mais leve, a conversa fica mais suave. Então, basicamente, como é que... Isso, exatamente. Então, como é que funciona a estrutura do Missão Fornalha? A estrutura do Missão Fornalha funciona da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem o nosso grito de guerra, né, que toda vez que a gente vai É o iniciar Mick Faz, né? que é o Mi que faz, né? O Mi que é o nosso locutor. Tudo bom, Raíssa? O Mi que é o nosso locutor. Então, o que é que é o que é que a gente faz? A gente faz a nossa oração, o nosso grito de guerra, que puxa missão e todo mundo fornalha. Aí de novo missão, aí todo mundo fornalha. Então a gente repete 3 vezes, faz a oração e já entra cheio do gás junto do local do Missão Fornalha. E a gente já fez o Fornalha em vários lugares. A gente já fez em casa de festa, a gente já fez dentro da igreja, a gente já fez na rua, na praça, a gente já fez na praia. Aí teve um outro luau que a gente foi fazer na praia, e na hora que a gente chegou na praia começou o maior toró. E aí de última hora a gente Vitória conseguiu uma Santo Antão igreja. também. Vitória de Santo Antão também, exatamente. Então, assim, a gente chegou na praia, tava chovendo, a gente foi para dentro de uma igreja, a gente arrumou a igreja lá, e aí foi maravilhoso lá. O pessoal da igreja abraçou totalmente a gente, deu total suporte, foi muito bom, foi um aprendizado, uma experiência muito boa. E aí a gente vê, minha gente, eu, mero pecador, mero humano, mero jovem, se Deus me incomodou a iniciar um projeto como esse, graças a Deus a gente vê ele crescendo, quem dirá você, rapaz? Se Deus teve misericórdia da minha vida, me incomodou para que eu começasse a puxar as pessoas, tudo bom, dona Laudicea? Se Deus começou a me incomodar, quem dirá na sua vida? Então, assim, se Deus está te incomodando aí, seja lá nessa quarentena ou não, rapaz, começa a buscar mais a Deus, começa a orar, começa a jejuar, começa a aprender cada vez mais, se aproxima de pessoas mais experientes que possam contribuir com a tua evolução espiritual, para que você possa cada vez mais estar se incendiando. Você se incendiando, você vai contaminar todos os seus parentes. Você contaminando seus parentes, você vai trabalhar, as pessoas vão sentir o cheiro da essência de Deus na sua vida. Então, é fundamental que você esteja sempre aí buscando constantemente a comunhão com Deus. E isso é fundamental. Então, como é que funciona? Eu acabei mudando de assunto. A estrutura do Missão Fornalha, como é que funciona? Primeiro, oração inicial, grito de guerra. A gente inicia com 3 louvores. Dona Gorete, minha sogra, tudo bom? Como é que funciona? Oração, grito de guerra, 3 louvores. A gente faz uma pausa. Sempre a gente faz alguma dinâmica rápida, algum bate-papo, seja alguma entrevista com alguém que a gente faz alguma. A gente criou um momento no Missão Fornalha que é o Diga Mais, que quem apresentava era Luiz, né? Luiz era o nosso locutor, tem a voz de Silvio Santos aí. Então, Luiz, tudo bom, Lila? Então, Luiz, ele começou a fazer essas conduções, e o que acontecia? A gente sempre pegava um jovem em destaque, um jovem que estava firme no caminho, para que ele fosse entrevistado, para que ele contasse ali em 15, 20 minutos a experiência dele no Evangelho de Deus. Então, isso foi algo muito construtivo. Quando um começou a ver o testemunho do outro, que tem a mesma faixa etária de idade, tudo que já aconteceu na vida, a gente vê que a gente não conhece as pessoas. E da mesma maneira que a gente não conhece muitas das vezes uma pessoa que está diariamente ao nosso lado, a gente conhece muito pouco a Cristo. E para que a gente possa conhecer Ele cada vez mais, a gente precisa se mergulhar na palavra dele, tá orando, tá buscando Ele. E não é o fato da gente ler a Bíblia toda que significa que a gente lê a Cristo, não. Tem gente que lê a Bíblia 10 vezes e não conhece nada de Cristo. Vou voltar a repetir isso. Tem gente que lê 10 vezes a Bíblia e não sabe quem Cristo é. Então, para a gente se aprofundar na palavra de Deus, a gente precisa viver em comunhão. Não é ler automaticamente, de uma maneira automática, a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro de revelação. Então, a gente precisa pedir para que o Espírito Santo se revele a nós tudo aquilo que Ele quer que nós possamos aprender naquele momento. Então, a gente precisa estar lendo a Bíblia, versículo por versículo, degustando, e não de uma maneira automática, para que a gente possa simplesmente ter o rótulo de dizer, já li a Bíblia toda, bati, ponto. Tipo, a meta não é essa. Tem gente que faz questão de falar, todo ano eu leio a Bíblia uma vez. Gente, isso não quer dizer nada.
Tem aquele negócio, um verdadeiro cristão, ele não precisa estar botando o que ele fez. Eu li a Bíblia tantas vezes. Não, o verdadeiro cristão lê ali, sabe, tem conhecimento da palavra e pronto. Se perguntarem para ele, ótimo, maravilha, show de bola. Mas não é. Tudo bom, Celinha? Cheiro, coisa boa te ver por aqui, Marcela. Não é a identidade de um verdadeiro cristão estar se orgulhando em falar que leu a Bíblia 10 vezes, 15 vezes. Na realidade, um verdadeiro cristão ora em silêncio no seu quarto, joelhos dobrados, e não precisa estar levando isso a conhecimento de ninguém. Essa é a verdadeira essência de Cristo. Então, depois que a gente faz essa entrevista... Vale a pena lembrar também que a Missão Fornalha não é só para evangélico. Né? Isso. Ela está aberta para todos os jovens. Isso. E muito bem lembrado que o Missão Fornalha não é um projeto voltado para evangélicos. É um projeto voltado para pessoas, independentemente da religião. No Missão Fornalha, a gente não prega uma religião. Porém, ciente que a minha religião, eu sou evangélico, eu me encontro na igreja evangélica, enxergo que é o caminho que eu tenho uma sintonia melhor. Mas a gente não prega dizendo, você tem que ser evangélico. Não, a gente fala, você precisa conhecer a Cristo. Você precisa servir a Cristo. Automaticamente, no momento que você conhece a Cristo, que você se aprofunda nas Escrituras, você vai tomar a sua decisão. Mas o que a gente quer, o que a gente luta, não é fazer um negócio automático buscando uma religião, uma religiosidade, não. O que a gente busca, o que a gente quer, o que a gente espera é que as pessoas conheçam de uma maneira profunda a palavra de Deus. Então, com isso daí, as pessoas começaram a se sentir mais leves, a frequentar o Fornalha, e muitas pessoas se entregaram, muitas pessoas pedem ajuda, termina o Fornalha, as pessoas chamam para conversar, as pessoas pedem oração, as pessoas pedem para que ao longo da semana tenham mais conversas. E assim, o que foi que aconteceu? O Missão Fornalha surgiu pouco tempo depois. O Missão Fornalha, para deixar claro, é uma vez por mês que acontece. E aí, pouco tempo depois, o que foi que aconteceu? Surgiu a Célula. A Célula, lá em Xangrande, ela é semanal. Ela é liderada aí por... Ela é liderada por Edson. Por Edson. E aí, no que a gente começou a ter essa casadinha, a Célula é algo mais simples, sem muita estrutura física, digamos assim. O Missão Fornalha, toda vez que a gente faz esse momento de Missão Fornalha, a gente trabalha um pouco mais na estrutura. A gente coloca uma iluminação, uma caixa de som melhor, a gente coloca um data show, a gente dá uma organizada para que isso possa tornar o ambiente mais diferente. Mas a gente sempre deixa muito claro o seguinte, não é a estrutura que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é a presença de Deus naquele momento. E o que a gente a gente tomou uma decisão agora em 2020 em fazer essa diferença a gente se preocupar um pouco menos. Rapaz, pastor, tudo bom, senhor Ágape? A gente se preocupar um pouco menos com a estrutura e voltar um pouco mais não, e voltar mais, dedicar mais tempo para a oração. A gente viu que no dia que a gente tinha Missão Fornalha, a gente demorava 4 horas ali só para organizar a estrutura. Isso você coloca aí, tem aproximadamente umas 8 pessoas sempre. Era a turma da limpeza, e tem que limpar banheiro, tem que limpar a cozinha, e a turma que vem com as escadas, e a turma que vem trazer... A gente juntava instrumento de 2, 3 igrejas, e tinha que arrumar carro, e geralmente era com o carro do meu pai, mas arrumava o carro, enfim, o carro de todo mundo a gente saía pegando para botar os instrumentos. Então, assim, às vezes a gente falava que o Missão Fornalha iniciava na sexta-noite e terminava no segundo, às vezes até na segunda, de tanto trabalho que estava dando essa questão da estrutura. A gente colocava tapete, e depois a gente fez o quarto de guerra também, mas a gente começou a ver que a gente estava gastando muita energia com estrutura e em determinados momentos a gente estava deixando passar batida aquele momento de comunhão antes do momento do Fornalha para fazer a oração e se aprofundar na palavra. Então, esse ano a gente se sentiu incomodado juntamente com a orientação, sabedoria e liderança aí de Pastor Tony, para que a gente voltasse mais ao lado espiritual. Então, a determinação que a gente teve esse ano foi: o Fornalha vai continuar a estrutura bacana, vai continuar bacana, mas porém mais simples. Por quê?
Em vez de no dia do fornalha, se o fornalha começa às 7 e a gente começa a organizar no sábado, a gente começa a organizar 1 a 2 horas da tarde, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos ficar em oração aqui, lendo a Bíblia, todo mundo junto, em jejum, 3 horas, 4 horas, e depois a gente fica 2 horas organizando a estrutura física, porque toda vez a gente era tão corrido, eu moro em Recife, o fornalha é em Xangrande, que não estava dando tempo aí de a gente conseguir organizar a estrutura e fazer um momento de comunhão. Então a gente começou a buscar cada vez mais a Deus ali, a gente começou a se aprofundar mais na palavra dele ali, para que a gente pudesse estar aprendendo, se aprofundando mais. E foi assim que a gente teve essa determinação desse ano aí, voltar mais para a oração e menos para a estrutura, para que a gente pudesse estar alcançando mais vidas. Ô, Túlio, mas me conta Oi. aí, graças a Deus o Missão Fornalha é uma missão que está se expandindo muito. E como é que você ficou sabendo dessa missão Fornalha Internacional que teve em São Paulo, teve em Brasília, que é o Descende Brasil, né? Isso, Que Descendo Brasil experiência você teve nisso aí? foi algo fenomenal. E tão fenomenal esse que foi lá em Brasília, desde o final do ano passado que eu estava querendo ir para esse evento e estava tentando ver como é que fazia, que eu troquei de emprego. Como você descobriu esse evento? Então, esse evento, na realidade, como eu sigo o movimento Dunamis do Fornalha, eles sempre estão divulgando informações novas do mundo todo aí do meio cristão. E por conta disso, eu sempre acompanho e sempre estou trazendo novidade para o pessoal de Xangrande e de Recife. Então, o que foi que aconteceu? Desde o ano passado, eles lançaram um projeto que, uma vez por ano, eles vão estar num país diferente, trazendo, enfim, oração, louvor pelo mundo todo. E aí, quando foi ano passado, foi lá em Orlando, eles divulgaram que o próximo Descende seria aqui no Brasil, sendo que seria em São Sim. Paulo. Caramba, São Paulo. E aí colocaram um estádio em São Paulo, sendo que não durou uma semana e os ingressos acabaram. E aí colocaram para o segundo estádio em São Paulo e os ingressos acabaram. E aí colocaram para um terceiro estádio lá em Brasília. Como eu tenho família em Brasília, fiz, bom, a coisa já começa a facilitar, eu vou me organizar para ir. E Deus é tão maravilhoso que eu estava muito animado para ir. Minha noiva estaria de plantão nesse final de semana, ela não podia ir. E aí Deus é tão maravilhoso que tanto eu quanto um grande amigo, irmão meu, Edson, nós dois ganhamos aí passagens aéreas, então a gente foi, conseguiu hospedagem de graça, a gente participou de todo o evento lá de graça, inclusive foi uma experiência única, você vê pessoas, cantores, pregadores de vários países. Faltou Almir, né, Almir? Mas se Deus quiser aí, no próximo Descende que tiver aí, a gente consegue, vamos orar mais aí para que a gente consiga mais uma passagem de avião, né? Na próxima você vai, se Deus quiser, você e Jorge. E aí a gente foi pro Descendo, foi uma experiência marcante, assim, que a gente teve a oportunidade de conhecer várias pessoas de outros estados, tinham pessoas de outros países, grandes pregadores, missionários aí, como Sila Malafaia, Pastor Lucinho, João do movimento Céu na Josué Terra, Gomes. Josué Josué Gomes, Gomes. exatamente. A turma Ana Paula Valadão. Cara, foi magnífico, foi uma experiência única, foi uma experiência muito boa, muitas mensagens, muitas palavras lá, que a gente pôde voltar ainda mais incendiado. E o que me chamou a atenção, que eles estavam querendo muito fazer um grande movimento de jejum, voltado para o nosso Brasil, para o nosso país e para o mundo. E eu estava até pensando nisso, pai, que esse jejum, eu não sei se foi uma preparação de Deus, eu não sei se foi um chamado de Deus para o que estava por vir mais à frente. Hoje a gente se Entendi. encontra nessa quarentena aí. E assim, nunca na história do Brasil teve um movimento tão grande e tão impactante mundial aqui no Brasil, juntando grandes pregadores, ministradores da palavra aqui no Brasil, profetizando, lançando unção, lançando bênçãos na vida das pessoas que estavam ali, que a idade média do público que estava ali era de 24 anos. E isso você vê ali jovens, adolescentes, com muita sede da palavra de Deus, e algo novo está para surgir. Algo novo está para surgir. Apesar de estarmos em quarentena,
Deus quer que a gente se mantenha firme, Deus quer que a gente se mantenha queimando a nossa chama espiritual, aprendendo cada vez mais, mesmo distante, que a gente possa estar aí participando de cultos, porque as igrejas estão se adaptando. Alguns membros estão fazendo sacrifícios, os pastores estão indo para a igreja. Então, se Os adaptando membros, na internet. exatamente, os membros do Ministério Louvor estão indo para a igreja. Tipo, antes a igreja que juntava ali 80, 100 pessoas, hoje só está indo 7, 5 pessoas. Por quê? Porque essas pessoas se adaptaram. Deus é tão maravilhoso que permite hoje em dia que a gente se adapte à nossa realidade atual para que a gente possa estar realizando os cultos via online. Então, assim, essa oportunidade que a gente está tendo aqui de estar conversando é única. Né? Então, quando a palavra de Deus fala, farás coisas maiores que eu já fiz, a gente vê aí que antigamente Jesus ele não tinha oportunidade de entrar no Instagram aqui e pregar para uma multidão, para pregar para, enfim, para 1 milhão de pessoas assistirem uma pregação, certo? Hoje em dia nós temos aí visualizações de grandes ministradores do Evangelho, como Billy Graham, falecido, que é uma grande referência para mim, né? O missionário Billy Graham, ele que ele foi o braço direito, orientador de 4 presidentes norte-americanos. Ele que na época da Guerra Fria que existia, ele foi o único americano autorizado a entrar nos países comunistas, no país contra, porque o presidente dos outros países viam nele a chama de Deus e ele não ia como americano, ele ia como cristão. Então ele conseguiu adentrar ali na Alemanha, na Rússia, ele conseguia adentrar levando sempre a mensagem, o evangelho de paz, o evangelho do amor, o evangelho da justiça, que é isso que muitas pessoas confundem. As pessoas enxergam Cristo, mas Deus é de amor. Se Deus é amor, ele tem que aceitar. Não, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é espada também. Ele é justo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, Billy Graham, ele trazia essa palavra aí, e tem pregações de Billy Graham aqui que tem mais de milhões de visualizações. Com a rádio, hoje em dia, você consegue atingir milhões, até talvez bilhões de pessoas. Então, assim, até isso que hoje em dia, através da tecnologia, viabiliza esse alcance de pessoas. Cristo, naquela época, ele não tinha, né? Então, assim, Cristo passou por aqui, ele ficou 33 anos, ele fez grandes pregações para 5.000, 8.000 pessoas, sendo que hoje nós podemos falar em pregações voltadas a centenas de milhares ou até milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas. E isso é a maneira que a gente pode... Senhor. Túlio, daqui a um minutinho vai cair, porque a live é isso. Com 1 hora ela cai, mas eu volto para a gente continuar e finalizar, tá bom? Ok. E antes de você continuar até cair, eu já vou fazer uma perguntazinha. Durante essa quarentena, qual é o projeto que você tem em vista para o Missão Fornalha? Maravilha. Então, vou soltar um spoiler aqui. Além do grupo do Missão Fornalha, eu tenho um grupo só da liderança, o pessoal mais próximo. E a gente está planejando aí fazer através de outras plataformas, já que hoje a gente está impossibilitado de fazer uma reunião com todos juntos. A gente não queria simplesmente fazer uma live, uma pessoa falando aqui. A gente queria se enxergar. É muito bom a gente estar conversando e olhando aqui, olho no olho. Apesar de estarmos em cidades diferentes, a gente consegue interagir. Então a gente viu e achou interessante a gente baixar um aplicativo, e aí a gente tá vendo se é através do Zoom, se é através esqueci o nome do outro aplicativo aqui agora, outra plataforma, para que a gente pudesse interagir junto. Imagina, 40, 50 pessoas aqui conectadas. E como é que isso funcionaria? Isso funcionaria porque a gente inativaria o áudio de todo mundo e só a pessoa que estaria conduzindo e a que fosse pregar teria o áudio liberado. Então seria